Bom dia, meus amigos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente nas suas vidas, na sua casa, na sua família. Glória a Deus. Eu estou aqui nesta manhã, 11 horas aqui em Jaraguá do Sul, e eu quero transmitir uma palavra para o seu coração. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é alimento para nossas almas, então nós precisamos no dia a dia meditar na palavra do Senhor. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus, no capítulo 3. Vamos meditar um pouquinho sobre a vida de João Batista. Louvado seja Deus. Diz a palavra do Senhor, capítulo 13 de São Mateus. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então, ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Então aqui, Mateus escrevendo esta passagem, nos mostra um pouquinho do que foi o ministério de João Batista. João Batista, aquele que foi preso por Herodes e que foi degolado na prisão a pedido da filha de Herodíades, que era a mulher do irmão de Herodes, mas passou a viver com Herodes. Naqueles dias, diz a palavra do Senhor, no início do capítulo 13, naqueles dias apareceu João Batista. Apareceu, ou seja, não foi anunciado, não foi feita uma publicidade, não foi colocado nos outdoors, não foi colocado na mídia da época. Não, os canais de televisão não anunciaram, a internet não anunciou. Simplesmente apareceu João Batista, já apareceu pregando. Ele apareceu porque estava pregando, porque quando não estava pregando não havia aparecido ainda. Mas ele apareceu pregando aonde? No deserto da Judéia. Olha só, é fácil pregar na igreja, onde temos um som de alta qualidade, onde temos ar-condicionado, onde temos uma boa plateia nos assistindo, nos aplaudindo muitas das vezes. Aí fica mais fácil pregar. Mas João Batista, ele apareceu. Como falei, não foi anunciado, ele não foi contratado, não fizeram agenda para ele vir pregar no deserto da Judéia. Ele apareceu, pela misericórdia do Senhor, ele apareceu já pregando no deserto da Judéia. Louvado seja Deus. A irmã Terezinha de Souza está nos assistindo, Deus abençoe. João Batista, filho de Zacarias e de Isabel. Na sua idade, de maior de idade, ele apareceu pregando no deserto. Eu fico a pensar a ousadia desse homem, a fé desse homem, a fé, não é tanto ousadia como fé.
Ele não estava em busca dos holofotes, ele não estava em busca da mídia, ele não estava em busca de fama, ele estava em busca de pregar a verdade, de anunciar a verdade. E para isso ele escolheu um palco um tanto estranho. Ele escolheu pregar no deserto. Como já falei, pregar nos grandes templos, pregar nas grandes igrejas, pregar onde tem bastante povo, bastante aplauso, onde tem bastante like, onde tem bastante elogios, às vezes fica até mais fácil, mas João Batista fez o contrário. João Batista foi ao contrário do que o sistema nos mostra. Ele apareceu pregando no deserto, sem o conforto, como eu falei, sem o conforto do microfone sem fio, sem o conforto de um ar-condicionado, sem o conforto de um som de alta qualidade, de uma boa resolução. Não. João Batista estava pregando no peito, com a sua voz, e ainda em um deserto, num sol causticante, talvez sem uma sombra, com uma areia quente, mas ali foi o cenário que, com certeza, Deus inspirou ele, e ele escolheu esse cenário para ministrar a palavra de Deus. Eu vejo aqui, meus amigos, meus irmãos, que é importante nós ministrar a palavra de Deus onde quer que estejamos, com as condições que o ambiente nos oferece. O Dil Matos está me assistindo, que Deus abençoe. Eu penso que a palavra de Deus precisa ser pregada, a palavra de Deus precisa ser anunciada. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus não disse que o homem não precisa de pão. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra precisa ser anunciada. Nós, como cristãos, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós que temos a incumbência de proclamar o reino de Deus na terra, nós precisamos pregar a palavra, verbalizando a palavra, mas também pregar a palavra com atitudes, com ações que venham glorificar o nome santo do Senhor nosso Deus. Como eu disse, João Batista escolheu um cenário um tanto diferente, escolheu um cenário, em outras palavras, com muita precariedade, porque era num deserto. Mas o que me chama a atenção, louvado seja Deus, é que João Batista, ele trouxe uma palavra, não trouxe uma palavra de promessas. Ele não disse, ó, vocês venham para cá, porque vocês vão ter carro novo, vocês venham para cá porque vocês vão ter casa nova, vocês venham para cá porque vocês vão ter um bom salário, venham para cá porque a conta vai ser recheada, venham para cá porque vocês vão crescer, vocês vão ser famosos. Não! João Batista trouxe uma palavra de arrependimento, glória a Deus. A mensagem de João Batista era, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, não existe salvação, não existe transformação de vida se não houver arrependimento. E é isso que é muito pouco pregado nos nossos dias. Em nossos dias, como eu falei, prega-se muito sobre bênção, prega-se muito sobre promessas. E, de fato, o nosso Deus tem muita bênção, o nosso Deus é fiel para cumprir as suas promessas que estão na sua palavra. O nosso Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. O nosso Deus é poderoso para nos abençoar. Sim, claro que Deus abençoa. Deus abençoa a vida espiritual, Deus abençoa a saúde, Deus abençoa a vida financeira. Mas o principal que Deus quer de nós é que nós venhamos nos arrepender dos pecados para obter a salvação. O cristão na face da terra, o ser humano na face da terra, tem um tempo limitado de vida. Nós sabemos que, por mais que nós tenhamos uma boa saúde, uma boa longevidade de vida, mas ninguém dificilmente vai viver mais que 100 anos, dificilmente vai ter uma vida até 150 anos, não. Mas mesmo que tenhamos até 150 anos de vida, na época em que estamos vivendo, um dia esse tempo vai passar, mas depois temos uma eternidade para viver com Deus,
ou para aqueles que não querem viver sem Deus. Então, o que João Batista estava fazendo aqui, o que João Batista estava falando aqui, preparando o caminho do Senhor, como a palavra diz que ele veio para preparar o caminho do Senhor, preparar o povo para ouvir o Senhor Jesus Cristo, que estava vindo logo ali, naquela mesma época. Então, a mensagem de João era: arrependei-vos. Essa era a mensagem. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E o que me chama a atenção é que João Batista não estava se vestindo de vestes reais, não estava com roupas de grife, não estava com aquelas roupas caras, modernas. João Batista estava aqui no capítulo 3, o versículo 4, diz que este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos. Alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Olha só como ele era um homem diferente. A irmã Maria, Pai do Senhor, a irmã Maria, esposa do irmão Silvio, aqui de Jaraguá, que Deus abençoe vocês. O João Batista alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre e vestia-se de uma vestimenta de peles de camelo. Nem sabia que camelo tem pelo suficiente para fazer veste, mas era a vestimenta de João Batista. Como eu falei, não estava com uma roupa de grife, uma roupa de vitrine, uma roupa cara, não. Porque a roupa não interessa, o preço da roupa interessa a unção que está na vida da pessoa e que está pregando, as atitudes da pessoa, o modo de vida de quem prega, louvado seja Deus. Mas aonde que eu quero chegar é no versículo 5. O versículo 5 diz: então, ia ter com João Batista, Jerusalém, a cidade de Jerusalém ia ter com ele, e toda a Judéia, olha só, o país da Judéia ia ter com ele, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. O que me chama a atenção aqui, como eu falei, João Batista não dispunha de um sistema de som, não dispunha de uma emissora de rádio, de um canal de televisão, não tinha internet à sua disposição, não. Ele só tinha uma voz. Inclusive, aqui no versículo 3 diz que este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista era apenas uma voz. Ele era apenas uma voz que clamava no deserto. João Batista, como eu falei, não tinha meios para facilitar o seu ministério, ele não tinha meios de tecnologia para facilitar o seu ministério. Ele usava a sua voz. Ele era apenas uma voz que clamava no deserto. Mas ele não ia até as pessoas, como nós fazemos em nossos dias, pegamos o celular e pregamos, e vamos a uma emissora de rádio, da televisão para anunciar a palavra, não. As pessoas iam até João. Por que as pessoas iam? Porque as pessoas queriam mudança de vida. As pessoas estavam cansadas do sistema do mundo, de viver no pecado, de viver em sofrimento, de viver na opressão do pecado. Então as pessoas ouviam falar que João Batista estava pregando uma mensagem um tanto dura, mas era uma mensagem de transformação, porque diz que as pessoas iam até ele, o versículo 6 diz que eram por ele batizados, ou seja, arrependiam-se dos seus pecados, confessavam os seus pecados, prometiam ter uma mudança de vida e eram por João Batista batizados no Rio Jordão. Ou seja, o batismo não é que salva, não é o batismo que salva. O batismo é um ponto de partida, é um ponto de saída para uma vida transformada, para uma vida diferente, para uma vida de testemunho diante da população e também diante de Deus, primeiramente diante de Deus. Quando uma pessoa aceita se batizar, descer as águas do batismo, ela está fazendo um ato de publicamente, de determinar publicamente, de manifestar-se publicamente que está tomando, testemunhando de uma mudança de vida. Então as pessoas dizem que eram por João batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Louvado seja Deus. Isso nos mostra que a pregação de João Batista, ela tinha um conteúdo divino muito forte, ela tinha um teor
um teor divino muito forte, porque, como eu falei, não era uma mensagem de bênçãos, coisas materiais, coisas fáceis, de promessas de prosperidade, mas era uma palavra de arrependimento, de mudança de vida, de salvação de almas. Essa era a mensagem que João tinha. Essa é a mensagem que o cristão precisa ouvir em nossos dias. Essa é a mensagem que nós devemos de pregar. Essa é a mensagem que nós devemos de ouvir e de praticar. Arrepender-nos das nossas falhas, arrepender-nos daquilo que fazemos, muitas das vezes consciente ou inconsciente, coisas que erramos e falhamos, mas que nós devemos nos arrepender, pedir perdão, confessar ao Senhor Jesus e ter uma mudança de vida. Essas pessoas eram por João batizadas no Rio Jordão, confessando os seus pecados e tendo uma mudança de vida. Mas aqui nós vemos no versículo 7 que João, vendo ele muito dos fariseus, os fariseus era a maior religião da época de Jesus Cristo. Na época em que Jesus andou na face da terra, que João também andou, os fariseus era a maior religião da época, eram os que se achavam mais próximos de viver a lei mosaica, a lei de Moisés. Então eles se achavam santos, eles se achavam os melhorzinhos, eles desprezavam, porque existiam várias religiões, como existem em nossos dias também, várias denominações, era fariseus, saduceus, essênios e tantos outros mais. Mas aqui diz que, vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, talvez vinham por aparência, vinham para conquistar o público. Então João disse, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Não adianta somente batizar-se, mas, versículo 8, produzir frutos dignos de arrependimento. Então, a pessoa, louvado seja Deus, a pessoa que quer mudança de vida, a pessoa que está pensando, está sendo convencida pelo Espírito Santo a mudar de vida, ela vai produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, não é simplesmente um cristianismo de fachada, não é simplesmente eu sou cristão, olha eu aqui, eu sou cristão, olha eu aqui, eu sou evangélico, olha eu aqui, eu estou dando atenção à palavra do Senhor, não. A pessoa produz frutos dignos de arrependimento. O nosso testemunho fala mais alto do que muitas atitudes, do que muitas palavras, do que muitos discursos. O nosso testemunho, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de nos portar na sociedade fala muito alto. E as pessoas muito observam isso em cada um de nós cristãos, que somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Então João disse, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque João Batista disse, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Louvado seja Deus. As pessoas pensavam, eu sou filho de Abraão, eu sou judeu, então eu estou salvo, eu estou seguro. João Batista disse, não adianta, vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento. E João Batista disse no versículo 10, também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E para encerrar, ele disse no versículo 11, E eu, João Batista, em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele está falando de Jesus Cristo. E João disse, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, louvado seja Deus. O que me chama a atenção é que João Batista, sendo usado pelo Senhor, sendo um homem cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe, agora ele está profetizando, o Senhor está usando a sua boca para falar para o povo de Jesus Cristo, que estava iniciando o seu ministério aqui. Agora, João Batista disse, eu, na verdade, vos batizo com água. Eu sou um servo de Deus, eu estou batizando com água para o arrependimento, eu estou preparando o caminho para o Senhor, louvado seja Deus. Eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, oh, glória a Deus. Aquele que está vindo aí, em outras palavras, vamos dizer, aquele que está vindo aí,
é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele sim, ele não só vos batizará em água, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja Deus. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio para nos salvar, para nos encher do Espírito Santo, para que nós tenhamos, louvado seja Deus, entrada nas mansões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no livro do Apocalipse, no finalzinho do livro do Apocalipse, eu quero, para encerrar, ler um versículo que o Senhor Jesus Cristo falou para João Batista. Ele disse aqui, capítulo 22 de Apocalipse, o versículo 12, Jesus falou para o apóstolo João aqui: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve, diga vem, e quem tem sede, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Louvado seja Deus. Então nós, que aceitamos o Senhor Jesus Cristo, que João, dizendo que era para nós produzir fruto digno de arrependimento, nós estamos inclusos aqui. Jesus está dizendo: eis que eu cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Louvado seja Deus. Eu estou encerrando. Que Deus te abençoe, que você possa meditar nessa palavra, possa ler na sua Bíblia Sagrada e na sua casa, Mateus capítulo 3, aonde João Batista iniciou o seu ministério, louvado seja Deus, e logo após Jesus deu continuidade, porque o povo já estava preparado, já estava ouvindo algo que vinha do céu, porque o povo não estava acostumado, o povo estava há 400 anos o povo estava sem ouvir um profeta, é o que a Bíblia diz, né? Mas agora o Senhor veio para libertar a humanidade dos seus pecados. Que Deus te abençoe, Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, Senhor, porque através da tua palavra, o Senhor nos confronta a ter uma vida digna de arrependimento, produzir frutos dignos de arrependimento e viver uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Abençoa meus ouvintes, abençoa cada um deles, Pai, é a minha oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus.